Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu estava conversando com a Maísa, enquanto estava dei carona ela hoje, falando da importância do Ministério de Libras aqui na igreja. Quão fundamental é, quão crescido tem. Ô Télio, você pode dar um pouquinho mais de potência aí, porque eu estou... Isso, aumenta aí um pouquinho, por favor. Da importância, né, do Ministério de Libras, a igreja inclusiva, é isso. É abraçar os irmãos, tem algum tipo de deficiência, e tratá-los como iguais, porque nós não somos nem melhores, nem piores do que eles. Somos todos iguais. E são todos muito bem-vindos, irmãos. A igreja de Cristo não há grego, não há judeu, não há gentio. Todos somos um em Cristo Jesus. Amém? Quantos nos visitam pela primeira vez nessa noite? Eu gostaria só que você levantasse a sua mão assim. Nós queremos te entregar um panfletinho para você preencher e entregar depois no final do culto. Isso. Fique tranquilo, não vou pedir você para ficar de pé. Não, nem o pessoal vai olhar para você e cantar uma musiquinha, não. Só queremos te entregar um panfletinho aí, você vai preencher e depois você devolve para um dos colaboradores, tá bom, queridos? Tem mais um irmão aqui também, ó. Isso, Bruno, ajuda aí. Glória a Deus. Aqui à minha direita também, Paulo, ó. Geise, isso. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, porque este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Fique à vontade no nosso meio. Irmãos, ó, temos 3 cadeiras vazias aqui à frente, tá? Estou vendo alguns irmãos aí em pé. Se quiser sentar, tem aqui lugar aqui à frente. Você está feliz com Jesus? Diz amém. Jesus está feliz com você? Diz amém. Pois bem, irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 6, hoje nós vamos para a segunda parte da pregação que ministramos. Começamos a ministrar na semana passada, que é a lição da oração do Pai Nosso. Lições desta oração, oração do Pai Nosso. E eu quero ler novamente o texto, Mateus capítulo 6. Que o Senhor continue a falar poderosamente no nosso coração nessa noite. Que Ele continue a operar, o querer, o efetuar, segundo a boa vontade dEle. Que possamos receber do alto a porção, a direção, o norte que o Senhor tem a nos dar nessa noite. Amém, irmãos? Pois bem, Mateus capítulo 6, na minha versão diz, a partir do verso 9 assim: Por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estarmos nos teus atos. O salmista já dizia que vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias nas tendas da impiedade, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque estamos num ambiente de adoração, num ambiente onde a tua presença é real. A tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente, Pai. E nós cremos nessa verdade, Senhor. Cremos que através do Espírito de Deus, o Senhor se manifestará em nosso meio. O Senhor já está se manifestando em nosso meio. Desde quando abrimos, Pai, os portões dessa igreja, desde a primeira oração na escola bíblica dominical, nós temos
essa convicção: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor está conosco, o Senhor está falando aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos professores de escola bíblica dessa igreja. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada aluno, pela vida de cada crente, Pai, que tem estado na escola bíblica aprendendo. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, que vieram cultuar ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Senhor, nós muitas vezes não temos noção da preciosidade, do valor que nós temos para o Senhor, e nós queremos nessa noite declarar que te amamos, declarar, Pai, que reconhecemos a obra da cruz, que reconhecemos, meu Pai, que o Senhor não morreu em vão, o Senhor morreu para nos resgatar, o teu sangue vertido naquela cruz foi para nos salvar, foi para nos dar uma nova vida no Senhor, e nós cremos nessa verdade, Pai. Por ora, Deus, queremos te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações, que ninguém saia dessa igreja, desse templo, da mesma forma que entrou, mas antes receba do Senhor, do teu Espírito, a porção que o Senhor tem a nos falar nessa noite, Pai. Repreendemos, Pai, toda obra maligna, assim como o Senhor nos ensinou nesse modelo de oração. Livra-nos, Pai, de todo mal, Senhor. Livra as crianças, os colaboradores do trânsito, os obreiros, todos aqueles que estão servindo nesse momento, Pai. E sobre nós vem o teu Espírito, e sobre nós vem a porção da tua palavra, e sobre nós vem a tua glória, Pai. Derrama da tua glória sobre nós, Pai. Que este lugar se enche da tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmão, se você não esteve aqui domingo passado e não conseguiu cultuar pelo YouTube, nós, semana passada, começamos uma ministração sobre as lições da oração do Pai Nosso. Eu disse na semana passada que esse é um texto extremamente conhecido. E eu afirmei que, no meu ponto de vista, essa porção bíblica, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, é o texto onde a maioria das pessoas que conhecem ou tiveram contato com o cristianismo sabem de cor, né? Sabem de cor. É um texto que eu fiz semana passada, falei, gente, vamos orar aqui junto a oração do Pai Nosso. Grande maioria, aliás, creio que todos oraram junto comigo essa oração. Só que eu disse também que, apesar de muitos saberem de cor essa oração, muitos conhecerem a oração do Pai Nosso, poucos compreendem a profundidade dessa lição. Eu disse aqui na semana passada que a oração do Pai Nosso é muito mais do que um modelo de como deveríamos orar. A oração do Pai Nosso, na verdade, é uma forma, é um modelo de conduta cristã que Jesus também está nos ensinando. E aí na semana passada nós falamos até o verso de número 10, a parte A, paramos no versículo, no texto que diz, venha o teu reino, e aí eu falei com os irmãos que muita gente interpreta isso de forma equivocada. Eu falei que alguns irmãos, alguns cristãos está querendo ser melhor do que o próprio Jesus, estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Em João capítulo 18, Jesus disse para Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Ele a reafirma dizendo, meu reino não é daqui. E aí tem muita gente dizendo, vamos estabelecer o reino de Deus aqui. Já ouviu isso, né, pastor Everton? Vamos estabelecer o reino de Deus aqui. Quando a gente fala isso, a gente está querendo ser melhor do que Jesus. E Paulo vai dizer que o reino de Deus não pode ser herdado por carne e nem sangue. E o reino dele não é deste mundo. O reino dele é em Jerusalém celestial. É o lugar para onde nós iremos. Tanto que o ladrão da cruz, aquele que aceitou a Cristo, ele disse o que? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, enquanto ele estava na terra, ele não estava no seu reino. Mas o ladrão disse, olha, quando o Senhor entrar lá, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E o Senhor disse, meu filho,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu quero continuar o texto a partir do verso 10 ainda. Se você não assistiu, se você não esteve aqui conosco, não viu pelo YouTube, eu convido você a entrar lá no nosso canal do YouTube, com BC Riviera, e ouvir a ministração de domingo passado. Foi bastante edificante, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração também. Eu quero hoje, a partir do verso 10, continuar aprendendo algumas lições dessa oração. E o texto no verso 10 diz, né, venha o teu reino, ponto. E ele continua uma outra fala, seja feita a tua vontade. Pois bem, como eu disse, muitos oram isso, muitos dizem, seja feita a tua vontade, mas poucos compreendem qual é a vontade de Deus. Poucos entendem a vontade de Deus. Aliás, uma das grandes dúvidas do cristão é como entender, como compreender a vontade de Deus para a minha vida. Nós, como pastores, ouvimos perguntas assim, pastor, mas como que eu vou saber se isso é vontade de Deus para mim? Porque Deus tem vontades, e quando a gente fala de vontade de Deus, a gente fala do seu plano maior, a gente fala da sua soberania, dos seus planos para nós, dos seus projetos, dos seus propósitos. Então Deus tem vontade. E Jesus está nos ensinando a orar, dizendo, seja feita a tua vontade. E como que eu conheço então, pastor, a vontade de Deus? Primeiro, irmãos, a vontade de Deus é revelada na palavra de Deus. Você quer conhecer? Ei, som. Quer conhecer a vontade de Deus? Está nas suas mãos aí, irmão, se você tem uma Bíblia. A vontade de Deus está aqui. 66 livros escritos por homens pecadores limitados, mas que receberam a revelação da vontade de Deus para nós. Então como que eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida? E como que quando eu orar, seja feita a sua vontade, vai surtir efeito? Quando eu passo a conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não tem como conhecer a vontade de Deus sem buscar conhecer a tua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a sua vontade. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a vontade do Criador, daquele que fez todas as coisas através da palavra do seu poder. Então a palavra de Deus nos revela a sua vontade. A palavra de Deus descortina para nós a sua vontade. E a Bíblia diz que Jesus ensina, olha, quando vocês orarem, vocês vão dizer, seja feita, Senhor, a tua vontade. Paulo em Romanos capítulo 2, verso 18, ele vai dizer, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, por que você conhece essas obras? Porque você é instruído na lei, na palavra de Deus. O salmista, Davi, no Salmo 40, ele vai falar que tem prazer na vontade de Deus, e quando ele fala isso, ele associa essa vontade, esse prazer na vontade de Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa bússola, é o que nos dá direção, é o que nos orienta, é o que nos guia. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Então, quando eu conheço a vontade de Deus, eu sou liberto.
Por quê, pastor? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia do Deus vivo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma, não tome o padrão desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Para quê? Para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Então, quando Ele nos ensina a orar, seja feita a tua vontade, Ele está nos ensinando a orar por algo que vai trazer coisas boas para nós, irmãos. Por algo que vai trazer coisas agradáveis para nós. Então, quando Ele ora, seja feita a tua vontade. Quando Ele ensina a orar, seja feita a tua vontade, Ele está nos ensinando a buscar coisas boas, porque a vontade de Deus é boa. Outra coisa, a vontade de Deus pode ser aprendida. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. E como que ela pode ser aprendida? Estudando, buscando conhecer a verdade. Sabe, irmãos, a Bíblia diz através do profeta Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está sendo destruído, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós precisamos aprender a ser como os crentes de Bereia, crentes que vão na palavra, crentes que buscam saber a vontade de Deus na palavra, que se preocupam com a revelação da palavra. Agora a gente vê muita gente indo atrás dos profetas de plantão, sim ou não? Irmão, tem gente que vai no profeta, tem agora até Instagram. Por Instagram eles ficam no revelamento ali, ficam revelando, ficam ali. Eu quero deixar bem claro, eu creio nas profecias, eu creio que Deus Ele revela, eu creio nisso, creio nos dons espirituais. Agora, irmão, é nítido ver, a pessoa não busca Deus, ela não ora, ela não vai na palavra saber qual é a vontade de Deus, ela não se esforça. Aí o que ela quer? Ela quer ouvir os profetas de plantão. E tem tanto profeta de plantão aí, irmão, querendo te entregar um revelamento em troca de um pix. É só fazer um pix. Faz um pix. Se você fizer um pix para mim de R$300, eu vou revelar o que vai acontecer amanhã. Se você fizer um pix de R$500, eu vou revelar com quem você vai casar. Aí os jovens ficam tudo doidos, né? E tem um monte de profeta de plantão lá. E aí tem um monte de crente que quer saber a vontade de Deus na boca de falso profeta, quando tem um manancial em casa nas suas mãos, mas por preguiça, por desleixo, não quer buscar saber qual é essa vontade. E aí prefere ir atrás das profetadas, e aí vai lá, irmão, eis que te digo, assim diz o Senhor. Aí fala, estou arrepiado, olha, como é que eu estou, meu Deus. Pode ser que Deus use, irmão? Sim. Mas não fica correndo atrás de profeta. Vá atrás do profeta, Jesus Cristo. Vá nele, irmão. Vá nele. Não se turbe o vosso coração, crê no Senhor. Creia na vontade dEle para a sua vida. Creia que Ele é galardoador daqueles que o temem. Creia em Jesus Cristo. Creia na sua soberana vontade, que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. A vontade de Deus é revelada para nós através da palavra. E aí quando entendemos a vontade de Deus para nós, a nossa oração vai ter muito mais eficiência, eficácia, porque vamos dizer de acordo com o que está escrito. Abacuque, quando se colocou na torre de vigília, a oração dele foi: Senhor, faz de novo em nossos dias
as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. O que Abacuque está dizendo? Senhor, eu já vi escrito coisas maravilhas que o Senhor fez no passado. Eu já vi aqui escrito que o Senhor abriu o mar vermelho. Eu já vi aqui escrito que o Senhor abriu o Jordão. Então faz de novo as mesmas obras que o Senhor operou no passado. De acordo com a palavra, nós iremos orar e a oração vai ter mais efeito. É o que Jesus está nos ensinando, irmão. E uma outra coisa sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Primeiro eu falei que ela é revelada pela palavra. Paulo vai dizer em Efésios 5,17 que nós devemos compreender qual é a vontade do Senhor, ou seja, devemos buscar qual é a vontade do Senhor. Nós conhecemos muito Efésios 5,18. O texto diz: não vos embriagueis com vinho, no qual traz a contenda, a confusão, mas enchei-vos do Espírito. Mas um verso antes ele diz assim: irmãos, igreja em Efésios, você precisa buscar, compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Mas nós não queremos buscar saber qual é a vontade de Deus para nós, não. Na palavra, não. A gente quer buscar em profecias. Quer buscar na vida do pastor. Pastor Everton, por favor, revela aí qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ele vai falar assim: toma vergonha nessa cara e vai estudar a palavra, vai botar seu joelho no chão, vai orar, espera no Senhor, porque no tempo certo Ele vai te falar, irmão. A não ser que Deus tenha uma rema para ele ali e revele algo, mas de ordem e prática está na palavra. Diga assim: a palavra revela a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Uma outra coisa sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Paulo vai dizer assim: esta é, no artigo definido, a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, pastor, o que é vontade de Deus? Seja feita a tua vontade. Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Eu já falei isso milhões de vezes. Quando eu estava jogando bola, quando eu falei aqui semana passada, antes de começar um jogo, a gente orava aí: seja feita a tua vontade. Mas o que é isso? É se santificar, irmão. Santificação é vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Santificar-se é a vontade de Deus. Guarda isso na sua Bíblia, grifa isso aí, marca. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora vamos desmistificar isso, né? Porque às vezes a pessoa, essa semana uma irmã me perguntou assim: pastor, o senhor é santo? Na hora eu respondi para ela, falei: claro que sou. Ela olhou para mim assim, falei: claro que eu sou santo. Não no entendimento errado da maioria dos religiosos do Brasil, mas eu sou santo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Sou separado por Deus. Ele me separou. Ele me comprou com o teu sangue precioso. Eu entreguei a minha vida a Ele. E a partir desse momento eu me torno um santo, um separado. Separado de quê, pastor? Separado das coisas do mundo, irmão. Então a vontade de Deus é que o crente se separe do mundo. Volta em Romanos 12, 2. Não se conforme com o padrão desse mundo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu quero viver essa vontade. Então se santifica. Santifica o teu celular, irmão. Santifica as músicas que você ouve. Santifica os filmes, as séries que você assiste. Santifica, se separe do mundo. Senão nós não iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, pastor, eu quero viver essa santidade, pastor, mas é difícil. Sim, irmão, quem falou que é fácil? Sabe por que eu falo que é difícil? Porque quem disse que os prazeres da carne são ruins?
Quem disse que os prazeres da carne são ruins? Se fosse ruim, irmão, não tinha tanta gente assim presa, prisioneira nos prazeres da carne. A carne grita pelos prazeres do mundo. Ela quer isso. Ela ambiciona isso. A concupiscência inserida no ser humano, ela deseja o pecado. Deseja as obras da carne, como Paulo relata em Gálatas capítulo 5. Mas Jesus vem dizendo o seguinte: ei, a minha vontade é contrária a isso aí. A minha vontade é contrária ao mundo. A minha vontade é que a igreja se separe, é que a igreja se santifique, é que a igreja seja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então a vontade de Deus é a nossa santificação, irmão. Escute isso, faz um teste. Se você encontrar alguém que se desviou do Evangelho, e perguntar assim: irmão, o que aconteceu? Por que você se afastou da presença de Deus? E geralmente, as pessoas dizem assim: ah, pastor, eu cantava na igreja, eu pregava, eu dançava, eu estava na salinha das crianças, eu ficava no trânsito, era da intercessão, eu ajudava, eu fazia isso tudo aí, mas eu me decepcionei com as pessoas, com o meu líder, e não quis saber mais de Deus não. É ou não é? É ou não é? Pergunta a pessoa, ela vai falar assim, não, ela vai dar um currículo daquilo, primeiro ela dá um currículo daquilo que ela fazia. O pessoal do Missões Urbanas sai direto aí, de vez em quando chega num lugar. Esses dias mesmo contaram um testemunho, não tinha ninguém para tocar um violão no Missões Urbanas, chegou lá com o violão na mão, uma pessoa que infelizmente está sobre o domínio do crack, pegou o violão e começou ali a dar as notas e cantar e adorar a Deus. Pessoas estão assim, e quando elas se desviam e dizem isso, elas estão dizendo assim: eu fazia para Deus, eu servia na casa, eu servia na igreja, mas você não encontra, pelo menos eu nunca encontrei. Ou se alguém aqui encontrou, levante a mão aí que eu vou falar glória a Deus por isso. Mas você não encontra alguém que está afastado dos caminhos do Senhor dizendo assim: pastor, um dia eu já fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, um dia eu já me santifiquei, um dia eu já me separei, um dia passei horas orando ao Senhor, entregando a minha vida a Ele. Você não encontra ninguém que vai dizer que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque entendeu a vontade de Deus errada. O serviço na obra é importante, irmão. O trabalho na obra é importante. Servir a Deus é importante. Agora, a santificação é muito mais importante do que qualquer serviço que você possa prestar para Deus. A sua separação do mundo é mais importante do que qualquer outra coisa. Você se afastar das paixões desse mundo, sair da divisa de Sodoma e Gomorra, decidir por Cristo, falar: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero me santificar. Isso vai trazer vida para você. Santificação é a vontade de Deus. E o serviço a Deus vai ser uma consequência desse processo de santificação na sua vida. Seja feita a tua vontade. E uma outra coisa sobre vontade de Deus, está em João capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia lá, por favor. João capítulo 6, qual é a vontade de Deus, pastor? Verso 37 diz assim, João capítulo 6, a partir do verso 37.
Todo aquele que o Pai me der. Eu vou esperar os irmãos abrirem ainda, estou ouvindo barulho de Bíblia. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, o excluirei. Pois eu desci do céu. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E olha o que Jesus diz no verso 39. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus, irmãos, a salvação da humanidade. Paulo vai replicar isso lá na carta a Timóteo, e depois Pedro, na sua segunda carta, também vai falar a mesma coisa, que Deus veio para que nenhum se perca. Essa é a vontade do Pai. Aliás, o texto áureo da Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vontade de Deus é a salvação de toda a humanidade, é a salvação de todos. Agora, todos serão salvos? Sim ou não? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas por saber que nem todos serão salvos, eu tenho que deixar de orar pela vontade de Deus na humanidade? Claro que não. Claro que não. Não é porque eu já sei que nem todos serão salvos que eu vou esmorecer e parar de orar pela vida, especialmente dos seus, da sua casa, da sua família, daqueles que são ao seu redor. Porque a vontade de Deus é a salvação. Então quando você estiver orando, seja feita a tua vontade, você pode levar diante do Senhor e falar assim: Senhor, seja feita a tua vontade, que é a salvação de toda a humanidade. E diante dessa salvação está aqui o nome dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu tio, do meu sobrinho, do meu parente. Porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos. E quem sabe você vai ser esse instrumento para que a vontade de Deus opere na vida dessas pessoas. Amém, irmão? Então diga assim: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Beleza. Agora volte lá em Mateus, partindo para o outro ponto da lição do Pai Nosso. Verso 11. Oh Jesus. Na minha versão, na King James, ela é um pouco contrário daquilo da maioria que nós gravamos, né? Primeiro ele começa dizendo: dá-nos hoje o nosso pão diário, que geralmente é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Os primeiros textos, as primeiras palavras que nós falamos aqui, foram todas elas de glorificação a Deus. Não sei se você percebeu isso, da pregação de semana passada e do início dessa pregação agora. Falamos da santificação de Deus, falamos da santificação do nome dEle, falamos sobre vir o reino dEle, falamos sobre a vontade dEle. E agora, Ele começa a nos ensinar sobre as coisas práticas da vida, do nosso dia a dia, daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos. E aí, Ele começa a nos ensinar e diz: olha, quando vocês forem orarem, orem assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos ensina a depender de Deus. E uma coisa importante, irmãos, ele fala assim: nos dá hoje o pão nosso, sim ou não? Eu sei que muita gente tem dificuldade de orar pela manhã, mas adianta eu orar 11 horas, 11h30 da noite pedindo o pão nosso do dia hoje? 11h30 da noite, estou lá, o pão nosso me dá hoje. Eu sei que Ele é Deus poderoso, em 30 minutos Ele pode operar um milagre na sua vida. Ponto.
Mas ele está, e os judeus oravam pelo menos 3 vezes ao dia. Pela manhã, à tarde e o final da tarde. Eles estão nos ensinando, olha, o pão nosso, o pão diário, nos dá hoje. Ele está nos ensinando a orar, irmãos, para que possamos ser sempre dependentes dele, no sustento. Ele é o dono de todas as coisas. Davi disse que tudo vem da mão do Senhor, e a tudo entregamos a ele, diz em Crônicas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem todas as coisas, inclusive o pão nosso. Está faltando pão na sua casa? Se está faltando, irmãos, nós temos como te ajudar. Temos aqui inclusive um projeto Saciar, que ajuda a colocar pão, no sentido de alimento básico, nas mesas dos irmãos. Mas sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos além do básico. Isso não é ruim, certo? Mas nós estamos pedindo, Senhor, dá no picanha hoje. Dá um pudim hoje, Senhor. E Ele nos prometeu o básico, irmão. Não que Ele não possa dar a picanha, o pudim. Pode orar pedindo picanha. É você com Deus. Mas o que Ele nos ensina é depender da provisão divina. Assim como o povo no deserto, que quando Ele enviava o maná, Deus falava assim, olha, o maná é diário. Vocês precisam aprender a depender de mim diariamente. Então o pão que cai hoje não serve para amanhã. O pão que vocês vão comer hoje não adianta guardar para tentar comer amanhã, porque no amanhã vai estragar. E não tinha uns teimosos lá no meio? Graças a Deus nessa igreja não tem teimoso, né? Mas naquele povo tinha um povo teimoso que quis fazer uma prova com Deus. Pegou o maná que caiu num dia e falou assim, vou ver se isso é verdade, vou guardar para fazer um misto quente amanhã. Quando eles acordaram pela manhã, o pão estava cheio de bicho. Eles queriam confiar no pão e não na palavra do pão vivo que desceu do céu. Eles queriam confiar no pão que eles estavam vendo, na matéria em que eles poderiam tocar, onde eles poderiam juntar, guardar, mas não confiaram no pão que desce do céu, que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Irmãos, como nós como igreja precisamos aprender a depender mais de Deus e menos dos homens. Como nós precisamos criar mais expectativas em Deus do que nos homens. Como nós precisamos olhar mais para o provedor, para o Jeová Jireh, o Deus da provisão, do que para os homens. O pão não vai faltar. O salmista já dizia, fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. O Senhor Jesus diz aqui em Mateus, no capítulo 6, verso 25, não andem ansiosos, preocupados com o que vão comer amanhã, com o que vão se vestir amanhã. O Senhor tem cuidado de nós, e na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a depender dEle, a dizer, Deus, eu dependo do Senhor, Teu é o ouro, Teu é a prata, o Senhor é o dono da terra, o Senhor é o dono de todas as coisas, e eu sei que o Senhor tem o pão para me dar nesse dia, então me dá, Deus, o pão diário. Não é pão de alho não, tá, irmãos? Pode ser um pão de alho também para botar na airfry, fica top, viu? Uma dica. Mas o pão não vai faltar. O Senhor nos ensina a orar pelo pão, e o pão fala de básico, irmãos. Olha, eu reconheço que eu tenho muito mais do que eu preciso para sobreviver e para viver. Pastor, então você está ganhando muito. Não. Mateus 6 diz que se eu tenho que comer,
se eu tenho que beber, se eu tenho que me vestir, se eu tenho onde colocar minha cabeça e dormir, irmão, eu já tenho aquilo que preciso. Nosso problema é que a gente está atrás da picanha, vivendo nesse mundo capitalista, querendo sempre muito mais, desenfreadamente, porque não há problema em você querer melhorar a sua qualidade de vida, problema algum, desde que haja equilíbrio, e que você não passe a depender da força do seu trabalho, do seu braço, porque quem te sustenta é o Senhor, quem faz o seu negócio prosperar é o Senhor, quem abençoa a sua casa é o Senhor, quem dá o pão à mesa é o Senhor, irmãos. O Salmo 127, a partir do verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil é acordar cedo demais, dormir tarde demais, comer o pão de dores, porque aos teus filhos, aqueles que o amam, o Senhor dá enquanto dormem. Mas não é um sono da preguiça, irmão. Quando o salmista fala dá enquanto dorme, não é o sono da preguiça. Tem um monte de crente falando, a Bíblia diz que o Senhor vai me dar enquanto eu estiver dormindo, então eu vou dormir 15 horas por dia. Meu Deus! Vai aprender com a formiguinha, preguiçoso. Isso não é vontade de Deus para a sua vida, não? A não ser que você tenha trabalhado aí 2 dias virado e queira dormir um pouco mais. Mas esse dormir que o salmista diz, está falando de um descanso, de uma confiança e uma dependência no Senhor provedor. Então descanse em Deus, irmãos. Que o mesmo Salmo diz, se eu for interpretar ele, os 2 primeiros versos ali, ele não está querendo dizer que eu não tenho que trabalhar, ele não está querendo dizer que eu não tenho que vigiar, ele está querendo dizer que o Senhor tem que ser a prioridade, Ele tem que ser o meu guarda, Ele tem que ser o meu provedor, Ele tem que ser aquele que me sustenta. Diga assim: Senhor, o pão nosso nos dá hoje. Oh Jesus. Uma vez eu aprendi com uma pregadora, irmão, uma pastora. Ela falou o seguinte, é a pastora mais linda que eu já vi pregar. Ela falou o seguinte, que o nosso problema é que nós queremos o pão para o ano todo, quando o Senhor nos prometeu o pão diário. Nós queremos acumular para o ano todo, quando Deus nos promete o pão diário. Temos que ter sabedoria e lidar com o trabalho. Quantos que vão sair para trabalhar dizem assim: estou saindo para lutar pelo pão. Já ouviu essa expressão? Estou indo lutar pelo pão. Sim, trabalhar é uma batalha. Nós iremos lutar pelo pão, nós iremos fazer a nossa parte, mas jamais confiar que é a minha habilidade, confiar que é a minha profissão, confiar que é a minha capacidade que traz o sustento. É o Senhor, irmãos, que te sustenta. É o Senhor que provê o pão na sua mesa todos os dias. É o Senhor que tem cuidado de você. Para de reclamar da sua vida pelo aquilo que você ainda não alcançou. Comece a olhar por aquilo que Deus já fez na sua vida. Irmão, se você já está aqui nessa igreja hoje, já almoçou, tomou um café, se você comprou uma marmita hoje para ajudar a mídia, você é abençoado, você já comeu, você já bebeu, você está vestido, já tomou um banho, então glorifica a Deus, porque o pão Ele já te deu, já se cumpriu na sua vida o que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Já se cumpriu. E amanhã, pastor? O amanhã não existe, irmão. Você consegue viver amanhã? Não existe o amanhã. O Senhor cuida de você hoje e vai continuar cuidando até o dia em que você partir dessa terra, ou quem sabe um dia que Ele voltar para estabelecer o seu reino, como aprendemos aqui na semana passada. Amém, queridos? Uma outra coisa, verso 12 agora, outra lição da oração do Pai Nosso,
que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Semana passada, inclusive, eu corrigi os irmãos, que a maioria, na hora da oração, né? Perdoa as nossas ofensas. Não é ofensa, irmão, é dívida. Porque quando pecamos, estamos em dívida para com Deus. E sabe que dívida é essa? É impagável, humanamente falando. A lei cobra pesado. Pastor Everton ensinou muito bem aqui hoje na escola bíblica dominical. A lei cobra pesado, você tem que ser perfeito. Você não pode errar um ponto, uma vírgula da lei. Que qualquer pontinho ou vírgula da lei que você errar, humanamente falando, já era. Já era. Mas nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Dom de Deus. Só que Jesus está ensinando que eu devo perdoar. Ele fala assim, perdoa, ele ensina a oração, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então diga comigo assim: eu tenho crédito, tem alguém me devendo. Ué, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Então perdoa quem me deve, então eu tenho crédito, de alguma forma ou não. Paulo, quando vai falar sobre as dívidas do crente, ele fala que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. E o amor é o vínculo da perfeição. Só que muita gente não conseguiu passar esse amor. E no coração de muitas pessoas, a dívida foi crescendo. Quantas pessoas cresceram num lar onde foram abandonados pelos pais, e foi crescendo ali uma dívida da falta de amor do pai, da mãe, de um irmão, e a dívida foi só acumulando. Sim ou não? Quantas pessoas que um dia fizeram um voto diante de um pastor, de um sacerdote: vou amar até o final, vou com você até o final, tal. Mas depois desandou, e aí esse amor não foi mais pago como deveria ter sido, foi gerando uma dívida, e a pessoa ali, e aí afasta-se, e há um litígio, e há um problema, e aí o que fica no coração daquele que tinha o direito de receber aquele amor? Frustração. Irmão, se tem uma coisa que frustra, é você ter direito de receber e não receber. Meu Deus, eu tive empresa por 12 anos, ia lá fazer um serviço, e eu era daquele tipo que falava assim: não, vou fazer primeiro, depois eu recebo, não quero receber nada antes, tá? Obras menores, né? E aí fazia lá o serviço, daqui a pouco, uma notinha aqui para poder receber. Toma um cheque. Cheque sem fundo, irmão. Você tinha aquela expectativa de receber, e você não recebeu, você se frustra. Quando eu passei a minha empresa, quando eu vendi ela. Quando eu fui contabilizar a quantidade de cheque sem fundo que tinha, quando eu fui passar para o rapaz, eu falei assim: está aqui, irmão, bolo assim de cheque. Eu falei: está aqui, se você quiser. E o pior é que eu comprava no fornecedor com os cheques. Lembra, Giovanni? Comprava no fornecedor, e aí se o cliente que me pagou e eu passava esse cheque, batesse o cheque dele lá no fornecedor, e o fornecedor ligasse para mim e falasse: Rubens, voltou um cheque de fulano aqui, eu tinha que pagar aquela dívida, eu tinha que ir lá e cobrir ela, e aquilo me frustrava, porque você trabalhava, você tinha o direito de receber, mas não recebia. Quantos aqui passaram por empresas onde a empresa quebrou e aí tinha o direito de receber o INSS, fundo de garantia, o negócio na hora de receber, cadê? A gente murcha igual o Chaves, né, irmão? Fica murcho porque a gente tinha o direito de receber, mas não recebe.
E muitas vezes o que gera em nós é revolta. Eu vou na justiça. E aí tem um monte de gente que foi na justiça, né? Vai na justiça contra a empresa e a maioria não consegue receber nada. Eu vou atrás, meus direitos, eu vou atrás, Por quê? Fica uma revolta. Presta atenção no que Deus está falando conosco. Quando eu levo isso para a nossa vida afetiva, tem um monte de gente com dívida acumulada no coração, porque tinha o direito de receber aquele amor, aquele cuidado, aquele zelo, mas essa dívida foi só crescendo, se desenvolvendo, e aí o que veio? A revolta. A pessoa se revolta, ela não consegue nem chamar Jesus mais de pai. Por quê? Porque a dívida é tão grande, ela é tão revoltada com pessoas afetivas, que ela não quer saber mais de se relacionar. Mas Jesus está falando conosco, nos ensinando na oração do Pai Nosso. Você quer ser perdoado, meu filho? Então perdoa essa dívida que alguém deixou na sua vida. Perdoa essa dívida que alguém deixou no seu coração. Perdoa esse buraco que alguém deixou nesse coração. Lança essa revolta de lado e deixa Deus te curar através do perdão. Perdoa! Porque se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. A gente diz, eu escrevi isso até no meu livro. Eu tenho um livro, para quem não sabe, o título do livro é O que fez o ladrão da cruz mudar de ideia. E eu falei o seguinte, que os cristãos conhecem um texto clássico que diz sobre a blasfêmia contra o Espírito, o pecado contra o Espírito Santo, né? Pecado sem perdão, que é a blasfêmia, sim ou não? Blasfemou é pecado sem perdão, blasfêmia não tem perdão. Agora tem um outro pecado que não tem perdão também, é a falta de perdão. Porque se você não perdoa, diz o verso 14, olha, leia aí comigo, irmão, não sou eu que estou falando, verso 14 de Mateus 6. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o Pai vos perdoará. Se você não perdoa, você não é perdoado. Eu sei que alguém deixou dívida na sua vida, mas perdoa, irmão. Sabe por quê? Tem perdão de Deus para você. Perdão que cura a sua alma. Perdão que restaura o seu ser. Perdão que te liberta. Perdão que traz vida a você. É o perdão de Deus. E Ele nos ensinou a orar para que nós possamos perdoar os nossos devedores e receber dele o perdão. A nossa dívida para com Deus, irmãos, é impagável. Jesus conta uma parábola em Mateus 18, falando que certo rei tinha um devedor e devia muito, impagável a conta dele. Se trabalhasse 150 anos, 200 anos, ele não conseguiria pagar aquela dívida. Aí o rei fala assim, então vamos fazer o seguinte, pega os filhos, a filha, a esposa, a família toda, vamos pegar aí como parte de dívida e vamos levar como escravo. E aí os súditos do rei chegam até esse rapaz que estava devendo. O rei mandou pegar suas filhas, sua família, tudo aí, vou levar embora para pagar a parte dessa dívida. Aí a Bíblia diz que esse homem pede misericórdia àquele rei. Ele fala assim, misericórdia, rei. Poxa, perdoe minha dívida, eu não tenho como pagar isso, não dá para mim. Aí a Bíblia diz que aquele rei, então, bondoso e compassivo, fala assim, está perdoada a sua dívida. Só que imediatamente, ao sair dali, esse homem encontra uma outra pessoa que tinha uma dívida com ele. Como eu te disse, tem gente que te deve, tem gente que me deve. Tem sempre alguém, você deve a alguém, você está devendo a alguém. Revelação do alto, né? Você deve a alguém. Esse homem então encontra a pessoa que devia a ele. E quando ele encontra ele, fala assim, você tem que me pagar. Você tem que me pagar. E aí ele começa a perturbar ele, irmão. Fala e pressiona o camarada, prende ele, bate nele. Eu quero meu dinheiro de volta. E não perdoa a dívida. O rei fica sabendo disso. Volta para ele e fala assim, sai daqui, irmão. Sua dívida voltou todinha nas suas costas. Sabe por quê? Você não perdoou aquele que te devia também. E assim é conosco. Nós temos uma dívida impagável para com Deus. Uma dívida que não temos como pagar. Mas quando encontramos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 14, que a escrita de dívida que era contrária a nós, foi cravada na cruz.
E por isso ele vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a dívida que era contrária a nós foi paga. Então nós devemos perdoar uns aos outros. Eu sei, irmão, que tem pessoa que te feriu. Você fala assim, pastor, mas olha, isso dói demais, isso machuca a minha alma, isso sangra. Está sangrando ainda porque você não perdoou, meu irmão. Perdoa, libera o perdão. Pastor, mas a minha vontade é de mandar uma bomba lá, é de mandar matar, é de mandar trucidar ele, de preferência empalar ele, crucificar de cabeça para baixo. A oração do Pai Nosso diz, seja feita a vontade de quem é sua ou de Deus? A oração do Pai Nosso nos ensina a fazer a vontade de quem é sua ou de Deus. Então diga assim comigo, o que importa é fazer a vontade de Deus. Você não entende, irmão, o que vai acontecer? Só faz a vontade de Deus. Você está com raiva, que a Bíblia diz que eu posso mirar, mas eu não posso pecar. Está com raiva, libera o perdão, perdoa a dívida, que você será perdoado pelo Senhor. E não há nada melhor, irmão, do que receber o perdão de Deus. Quando você libera o perdão e recebe o perdão, é como se você tirasse um fardo pesado das suas costas e você caminha livre, livre. Claro, existem situações que você vai liberar o perdão e o relacionamento não vai voltar a ser como era antes, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma liberação de perdão, de uma dívida que alguém gerou em você, e você vai declarar isso no mundo espiritual e vai sair livre para a glória de Deus, porque o Senhor vai te perdoar. Amém, irmãos? E a última coisa para a gente encerrar, verso 13, que diz assim: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, do mal. Você pode abrir em Tiago, capítulo 1, se puder abrir a sua Bíblia lá em Tiago, fica logo após Hebreus. Tiago capítulo 1, quero ler o verso 13. Que diz assim, 13 ao 15, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Então diga assim, Deus não tenta a gente, Deus não tenta nós. O texto diz, olha, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Verso 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Preste atenção nisso, irmãos. Jesus está nos ensinando a orar, livra-nos, da tentação, não nos deixe cair em tentação, não é isso que nós conhecemos? Não nos deixe cair em tentação. Pois bem, às vezes nós jogamos muita responsabilidade para cima do diabo. Ele é o tentador, isso é fato. Ele vem para nos tentar. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos tragar. Ele vem para tentar nos derrubar, ele vem tentar. Mas Tiago vai dizer que a tentação nasce dentro da gente. Está aí, ó. Da onde vem essa tentação? Dos meus maus desejos. Sabia, irmão, que eu, como pastor dessa igreja, tenho um mau desejo? Pastor Everton tem também. Ele falou que tem sim, um monte, recheado, irmão. O Oséias tem também. Olha que surpresa. Se você olhar para o seu irmão, olha para o seu irmão aí. Ele tem mau desejo no coração. Ele tem mau desejo. Nós, como homens,
Somos assim. E aí, como que eu sou tentado? Pelos maus desejos que há aqui dentro. Eu sou tentado por aquilo que já está aqui, que eu alimentei lá atrás. Sou tentado quando eu vou na praia e vejo uma mulher passando. Aí eu dou uma olhada, olho. Ou então as mulheres são tentadas quando estão no shopping, olhando as bolsas. Um nome chamado promoção. Passa o cartão. Tentado, aí vai falar assim: nossa, foi o diabo. Olha, eu estou todo endividado agora. Não é o diabo não, irmã. É você mesmo com os seus desejos. E atraído por uma palavra sedutora, o tentador te pegou com uma palavra chamada promoção. Está aqui dentro da gente. Então a tentação vem naquilo que está aqui dentro. Por isso que nós precisamos nos conhecer, saber o nosso limite. Depois que a gente recebe Cristo na nossa vida, caminha com Ele, nós precisamos orar essa oração todo dia: Senhor, livra-me da tentação. E essa tentação está dentro de mim, livra-me disso, Senhor. Me ajuda a vencer as minhas vontades. O que permanece em mim é a sua vontade, não as minhas. Então livra-me, Senhor, livra-me. Ora, irmão, pedindo a Deus para te livrar da tentação. E lembre-se que Tiago diz que o desejo está aqui dentro. Tentado eu posso ser, mas nós venceremos a tentação, porque o Senhor vai nos livrar dela. Tentado você é, mas você vai vencer a tentação, porque o Senhor é contigo. A Bíblia diz através do profeta Isaías, irmãos, que quando nós estivermos caminhando por um caminho onde não pertence ao Senhor, por um caminho tortuoso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem por detrás dos nossos ouvidos e sopra assim, ó, escute isso, sopra assim, ó: filho, não vai por esse caminho não, esse caminho não é da minha vontade, esse caminho não pertence a mim, ó, sai desse caminho aqui, volta e vai por outro caminho. Irmão, nós temos um Espírito que nos guia, um Espírito que nos orienta, um Espírito que nos auxilia nas nossas fraquezas. Você só vai cair nessa tentação se você fechar os teus ouvidos para a voz do teu Deus, porque Ele nos adverte, Ele nos orienta, Ele nos chama a atenção, Ele fala: filho, não vai por aí, não anda nesse caminho, foge dessa companhia, foge dessa amizade, foge desse relacionamento. Mas a gente é teimoso, irmão. A gente chegou o povo no maná, no deserto, quer provar, pegar o maná hoje e segurar até amanhã para ver se vai apodrecer mesmo. Mas Deus está falando conosco que nós vamos vencer a tentação em Deus, com oração, dizendo: Senhor, livra-me dos meus maus desejos, livra-me das minhas vontades, livra-me da minha vontade de beber, Senhor, livra-me da minha vontade de fumar, Senhor, livra da minha vontade de me prostituir, Senhor, livra-me da minha vontade de ficar preso na pornografia, livra-me, Senhor. Ora, irmão, ora, porque esse mau desejo vai cair por terra, porque o Espírito Santo é com você. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É possível vencer a tentação em Deus, em Deus, e você vai vencer, porque você está aprendendo a lição do Pai Nosso, que Jesus disse para nós orarmos, para vencermos essa tentação. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga assim: eu vou vencer a tentação. Vença você mesmo, suas vontades, os seus desejos, aquilo que te tenta. Foge, irmão, foge da aparência do mal. Não brinca com o pecado, não queira imaginar que você é mais forte do que o pecado. Não ignore as artimanhas de Satanás. Não brinque com o telefonema que chega, você que é casado ou casada,
um WhatsApp que chega, às vezes na maior inocência, né? Aparentemente. Falando assim, nossa, que roupa bonita é essa? Nossa, que maquiagem bonita é essa? Cuidado. Quando chegar uma mensagem assim, você ora em espírito, diz que o Senhor repreenda. Está repreendido, Satanás. Eu vou vencer a minha tentação. Eu não vou cair na lama do pecado. Eu não vou voltar para o pecado. Estava falando com um irmão ali agora, no banheiro. Falando com ele que o crente, eu aprendi isso com um teólogo, não lembro o nome dele agora. Ele falou o seguinte: o crente não cai. Ele não cai de vez. O crente vai caindo. E quando ele se vê, já está na lama do pecado. Ele vai, é um processo. Começa com uma mensagenzinha, começa com um negocinho, começa com outra coisinha, e daqui a pouco, quando ele vê, ele já está afundado no pecado, irmão. Caiu em adultério. Pode olhar que ele já estava com históricozinho de conversa fiada, já não estava sendo mais romântico, não trazia a namorada mais, o marido para o jantar romântico igual ontem, irmão. Pensa no jantar maravilhoso. Eu ensinei até o Juninho e o Gilson a dançar aqui em cima. Foi lindo demais, mas não investe mais no casamento, e daqui a pouco está morrendo. Cuidado. Que o Senhor te livre de toda a tentação, de todo mal, de toda a obra do diabo. Que o Senhor te livre do maligno, irmão. Que Ele continue guardando a sua entrada, que Ele continue guardando a sua saída, mas que acima de tudo você reconheça em oração: Senhor, livra-me de toda a tentação, livra-me de todo o mal, de toda a obra do diabo, livra-me, Senhor. E Ele está pronto a te livrar, Ele está pronto a te estender a mão e trazer o livramento para a sua vida. Quantos livramentos Deus nos dá, às vezes nem percebemos, é livramento de Deus, é livramento. Estava conversando com a psicóloga esses dias, eu falando com ela, né, que eu falei assim, eu reconheço isso, graças a Deus já estou melhorando muito, que eu preciso me converter no trânsito, eu já estou nesse processo de conversão, né, porque o trânsito, pensa num negócio para provar a gente, irmão. Eu estava falando com ela que às vezes eu estou ali, de boa, e tem um carro à frente, só que aí vem um atribulado atrás, irmão, jogando farol, seta, e eu falo assim, jumento, eu não tenho helicóptero, eu tenho carro, não dá para eu passar por cima desse outro aí, isso me irrita, e eu fico assim nervoso, aí aprendi, livra-me da tentação, Senhor, desse demônio dentro de mim aqui, ó, que quer xingar ele, botar um dedo para fora, e aí eu falei assim, Deus, me ajuda. E olha, irmão, é libertador para a gente? Libertador, farol. Aí a psicóloga falou comigo assim, Rubens, você sabe por que ônibus não tem retrovisor no meio? O motorista de ônibus, cadê o Alex? Tem retrovisor no meio ali? Espelho? Para ele não ficar sabendo que o camarada está jogando farol, não, irmão. Ele só vai fazer o papel dele, dirigir diante das normas e acabou. Então, ela falou assim, se liberta desse negócio. Aí eu falei assim, é mesmo, estou me estressando à toa, estou sendo tentado à toa. Aí o que eu faço agora, irmão? Não, antigamente, minha esposa está ali, minha esposa ficava doida comigo, né? Teve um dia que o camarada ficou buzinando, eu falei assim, irmão, passa por cima, e vai que o cara vem mesmo, irmão, o que eu ia fazer? Vou fazer o quê? Morreu o pastor Rubens, por quê? Porque foi um idiota, um jumento, que não conseguiu se suportar, não conseguiu vencer a tentação, e aí ficou falando, mas graças a Deus, irmão, confesso, em Cristo Jesus, a Bíblia diz, confessai os nossos pecados uns aos outros para seres curados. Então eu confesso meu pecado, já estou sendo liberto disso, agora estou mais light. Aí tem um irmão, porque aqui no Espírito Santo tem um negócio, né, eu acho que a lei aqui é invertida, tipo assim, a velocidade máxima, para quem anda em maior velocidade, eu acho que é da direita aqui, né? E a esquerda é para mais lenta. Só pode, irmão, que tem um negócio que o pessoal quer andar na velocidade, na pista 80, quer andar 50, sendo que tinha que estar do lado. E aí, vontade de matar. Mas o Senhor tem me livrado de todo o mal.
Eu aprendi que tem um botãozinho do lado do meu carro, atrás do volante, você aperta assim, ó, puf, você dá seta, joga para a direita, porque não é pecado quando a pista é dupla, principalmente na Rodovia do Sol aqui, cortar pela direita e ir embora. Pronto, me libertei. E Deus abençoe aquele jumento que está andando na velocidade que não era para andar naquele lugar. Estou me convertendo. Deus, livra-me de todo mal. Eu estou brincando, mas quantas mortes no trânsito não acontecem todos os dias? Quantas brigas? Isso tudo por causa da nossa tentação de querer ser, de querer, vou dar passagem, vou fechar, vou... Senhor, muito obrigado, Senhor, ter me curado. Deu até um testemunho no final do culto, viu? De libertação. E eu já quero encerrar.